aviões decolando a cada minuto, 11 mil passageiros embarcando a cada hora. Apesar da crise de algumas companhias aéreas, a mais recente agora, da Varig, a aviação comercial brasileira teve em 2005 um desempenho muito além do esperado. Foi um dos poucos setores da economia que cresceu no Brasil mais do que no resto do mundo. Mesmo assim, só 11% dos brasileiros já experimentaram a sensação de voar. O que falta para tornar esse meio de transporte mais popular? Você vai ver também, a competição provoca uma dança de cadeiras no ranking das empresas de aviação. E ainda, um intenso tráfego aéreo aumenta a preocupação com a segurança nos voos e torna inevitável a pergunta: até que ponto o governo deve interferir no setor? O Sala de Notícias está começando. Quem a primeira vez está efetuando uma viagem aérea, queiram levantar a mão. Por curiosidade, é a primeira vez dos nossos pilotos também. Não estou brincando. A concentração de passageiros de primeira viagem no voo do piloto Brincalhão retrata bem os novos tempos da aviação brasileira. Com a concorrência em alta, o preço das passagens está cada vez mais baixo. E as empresas aéreas não vivem mais apenas de quem tem muito dinheiro ou viaja em pacotes de turismo. Na contramão da tendência mundial, o setor cresce, mas também se reorganiza, com pequenas companhias avançando sobre as tradicionais. Brasil com os pés no chão. No ano passado, 137 milhões de pessoas viajaram no meio de transporte mais usado no país, o ônibus. Mas se depender das companhias aéreas, o passageiro que quer ir longe também pode ir mais alto. As empresas se preparam para um voo em escalas. Para tornar o avião popular, é preciso diminuir o preço e um certo receio. Se tivesse uma passagem aérea de avião do mesmo preço desse que a senhora está pagando de ônibus? Não vou não. Tenho medo. Não vai não? Por quê? Tenho medo. Nunca fui. Medo do quê? Tenho medo que ele já morrer. Passageiro, como todo ser humano, quando a gente não conhece alguma coisa, tem sempre um ponto de interrogação, todo mundo tem medo de desconhecer. Tirar o passageiro das longas viagens na estrada é a obsessão de um dos mais novos empresários do setor. A PRA passou a fazer voos regulares para 9 capitais em novembro e terminou janeiro como a 4ª maior companhia em voos domésticos. Nossa empresa quer dar condições de massificação do transporte aéreo, não como transporte de glamour, é simplesmente como uma viagem de boa qualidade, com bons equipamentos, com bom serviço, desde o momento da compra até o momento que o passageiro desembarca. A PRA segue uma rota de sucesso no setor. A Gol foi a pioneira a implantar no Brasil o low cost, baixo custo, baixas tarifas, e abriu as portas para muitos passageiros de primeira viagem. O nosso objetivo é popularizar o transporte aéreo no Brasil e na América do Sul. Buscamos ganho de eficiência, redução de custo, repassamos isso ao nosso usuário, ganhamos também produtividade, porque mais pessoas viajam, e mais pessoas viajando, sim, geram a condição favorável na busca de rentabilidade. A busca por rentabilidade forçou uma mudança no mercado, que começou com uma mudança dentro dos aviões. Para diminuir os preços, a Gol diminuiu regalias à bordo. Saiu a cozinha, entraram mais 20 poltronas. As outras companhias também adotaram medidas para ganhar competitividade. Venda de passagem pela internet, aviões voando mais e mais cheios. Quando começou em 2001, a Gol tinha pouco mais de 1% do mercado. Em 5 anos, o ranking foi pelos ares. A Transbrasil e a VASP deixaram de operar e a Varig caiu para a 3ª posição. A Gol conquistou o 2º lugar e se tornou uma das companhias mais lucrativas do mundo. A TAM se consolidou como líder no mercado doméstico, privilegiando o cliente corporativo, disposto a pagar mais. Mantém o padrão mais alto de atendimento e não tem plano de adotar a política de baixo custo. Hoje, do valor cobrado por uma passagem aérea em voos domésticos nas grandes companhias, em média 33% são gastos com combustível, 17% com impostos, 12% correspondem à folha de pagamentos e encargos,
6% a tarifas aeroportuárias e os 32% restantes, custo operacional e lucro. Em 2005, média internacional. É uma correlação muito forte entre o movimento de passageiros no transporte aéreo, medido em passageiros quilômetro, com a evolução do PIB. Quer dizer, historicamente, essa correlação é muito forte. Se o PIB cresce, ele tem consequências diretas sobre a demanda do transporte aéreo. É claro que o crescimento do ano passado foi um crescimento não muito expressivo do PIB, mas esses bons resultados de 2005, eles estão associados a um incremento muito grande do turismo doméstico, pela redução das tarifas aéreas, um sistema mais competitivo e mais flexível de fixação de tarifas, inclusive tarifas promocionais, e também a vantagem do câmbio em relação ao turismo externo. O grande desafio que nós temos pela frente é a disseminação do transporte aéreo, é torná-lo cada vez mais popular, cada vez mais acessível à população brasileira, uma vez que o transporte aéreo ainda é o privilégio de uma minoria. Veja a seguir, as empresas abandonam as rotas menos lucrativas e deixam o interior do país sem transporte aéreo. O Sala de Notícias volta já. Em um país de dimensões continentais como o nosso, o avião é um meio de comunicação fundamental entre as áreas mais desassistidas do interior e os grandes centros urbanos. Mas aos poucos, as companhias aéreas foram abandonando as rotas pouco lucrativas, interrompendo um trabalho de integração nacional iniciado nos anos 50. Uma história que começou muito antes. Este ano, comemoramos 100 anos do primeiro voo do 14 bis. Um voo de 65 metros de distância a 3 metros do chão. Quem viu a proeza de Santos Dumont e seu 14 bis há um século na França, não poderia imaginar que o avião fosse chegar tão longe. Essas máquinas mudaram a noção de que estávamos distantes de tudo. Depois da invenção, cruzar o oceano deixou de ser uma viagem de meses. Em 1930, o primeiro voo comercial transatlântico saiu de Paris com destino a Natal, no Rio Grande do Norte. Com 3 escalas, demorou 2 dias e meio. No Brasil, a aviação decolou a partir do fim dos anos 40, quando os Estados Unidos passaram a vender aviões usados na guerra a preços baixos. Com um grande território e poucas estradas, o avião pegou por aqui. Em 1948, o transporte aéreo regular já chegava a 342 cidades. O Brasil tinha uma frota bastante grande de aeronaves que operavam em pequenas escalas. E eram voos pinga-pinga que faziam diversas escalas. O país chegou a ter 20 companhias regulares. Fez parte do programa de Sua Excelência promover o movimento de apoio em prol da aviação. Tempo de glamour no ar. Era um acontecimento chiquérrimo. Imagina se um cavalheiro tirasse o paletó. O avião caía. Dona Alice se formou no primeiro grupo de aeromoças da Varig em 1954. É a única ainda em atividade. Hoje é voluntária em voos militares. No tempo em que trabalhava nas companhias, a bordo dos aviões era sempre uma festa de gala. O serviço de um transatlântico aéreo. Carrinho para as bebidas, os drinks, os canapés, champanhe. E depois o carrinho para o prato principal. O mercado cresceu, as aeronaves se modernizaram. A entrada das turbinas deixou os aviões mais rápidos, mas também mais caros. As companhias menores não tiveram como suportar a nova concorrência e pararam de voar, deixando as cidades menores sem transporte aéreo. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o aeroporto internacional
não conseguiu permanecer operando nem mesmo depois de receber R$1 milhão em investimentos. O aeroporto chegou a ter 2 voos diários que ligavam a cidade à capital do estado, Porto Alegre. A média sempre foi de 5.000 passageiros por mês. Mas em 2002, a companhia aérea decidiu cancelar a linha, alegando falta de rentabilidade, o que deixou o terminal praticamente vazio. Agora, a pista é usada apenas por militares e empresas privadas. Um problema para quem depende do avião para trabalhar. Este empresário vai uma vez por semana para São Paulo, mas antes pega muita estrada. Porto Alegre e São Paulo, 1h30 de voo, né? Enquanto que Pelotas-Porto Alegre nós temos 3h15 de carro, né? Então o tempo hoje custa muito dinheiro. Hoje, 97% dos voos nacionais são entre as grandes cidades. Apenas 126 municípios do país são atendidos pelo transporte aéreo regular. Nos Estados Unidos, que tem um território parecido com o do Brasil, são 400 destinos.